Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou falar sobre Mateus 5, versículo 28. Qual o significado? Vamos desmiuçar e ampliar um pouco do significado e do entendimento de Mateus 5, do que Jesus está falando, especialmente a partir do versículo 17, né? Que Jesus está falando sobre a lei ou é outra coisa que talvez muitos não percebem, não entendem. Graças a Deus, eu fico feliz por poder compreender esse tema. Mas vamos lá, o versículo 28 também, eu recebi uma pergunta no último vídeo que eu fiz sobre masturbação, e alguém perguntou no comentário dizendo assim: tá, mas e respeito sobre a pessoa que se masturba, né, pensando, esse texto não estaria falando sobre masturbação? Vamos entender, vamos ler o texto. Diz assim, ó: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então você vê que aqui o texto está falando de adultério. O versículo anterior, que está justamente, né, ligado a esse, diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Então está falando claramente, explicitamente, que é sobre adultério. E o adultério é quando você tem relação sexual com uma pessoa que não é o seu cônjuge, né? Ou você sendo comprometido com outra pessoa, estando num casamento, você se relaciona com uma outra pessoa. Então aqui Jesus simplesmente está falando que o adultério começa no coração quando você cobiça a outra pessoa sexualmente. Tá? Então essa palavra aqui, ó, cobiçar, muitas traduções antes traduziam como pensamento impuro, o que mais estaria mais ligado a uma ideia talvez católica, dogmática, que todo, né, pensamento sexual seria impuro. Mas aqui está falando do adultério, tá? E a palavra aqui, ó, a palavra que está aqui é do grego. Ela só aparece aqui no Novo Testamento. É o único lugar que essa palavra aparece, mas ela tem uma raiz da palavra cobiçar que aparece em outros textos, tá? Então essa palavra cobiçar, eu anotei aqui, ó, epitemesa, tá? É uma palavra cobiçar no geral, qualquer coisa, tá? Mas aí a palavra que aparece aqui, então, que está na mesma raiz, é epitimesai, que seria cobiçar sexualmente. Tá? A melhor tradução, entendimento, é cobiçar sexualmente. No inglês, a tradução é lust, né? Lust, que significa isso, cobiçar sexualmente. Esse é o significado da palavra aqui, cobiçar sexualmente. Então, o texto aqui não está falando primeiramente, não está falando de masturbação. Então, o caso da pessoa que se masturba pensando em outra pessoa que não é o seu esposo, ou outra pessoa não é o seu cônjuge, outra pessoa, mas você tem um compromisso conjugal já, então o pecado não seria o ato de masturbação, mas seria o seu cobiçar no coração. Então é isso que significa do texto, tá? A cobiça sexual que está no coração, que é ilícita porque você está num casamento comprometido ou a outra pessoa está num casamento comprometido. Simples assim, tá bom? Mas, ampliando um pouco mais do entendimento geral desse texto, quando você lê, ouviste o que foi dito, não adulterarás, por exemplo, aqui você pensa, puxa, está falando lá dos mandamentos. Então aqui Jesus cita nesse capítulo vários mandamentos, inclusive dos 10 mandamentos, mas e outros da lei em geral, né, da Torá. E muitos pensam que Jesus está endurecendo a lei, tornando ela mais rígida. Outros pensam que Jesus está mostrando o lado espiritual da lei. Outros pensam que, né, Jesus está substituindo os mandamentos lá da lei pelos seus mandamentos. Mas não. Eu vou lhe explicar aqui que, apesar de estar citando aqui mandamentos igualzinho ao que está na lei, Jesus não está falando da lei. Porque o versículo, por exemplo, o versículo 27 e vários versículos aqui, Jesus está falando que eles ouviram. Tá? Então era o que eles ouviram falar. O ensinamento que eles receberam estava carecendo de significado. Então no versículo 17, Jesus disse que ele veio
cumprir a lei. Aquele termo ali significa dar o sentido completo, tá? Preencher, né? O sentido original, preencher, dar o significado completo. Mas não porque a lei ou os profetas careciam de significado, mas porque o ensino dos fariseus, dos escribas, carecia. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando e contrastando o ensino dele com o ensino dos mestres da lei daquela época, que careciam de significado e eram hipócritas, porque eles falavam e não cumpriam. A sua vida era incoerente com a vida com o ensino deles também. Versículo 20 deixa bem claro isso, quer ver? Ó? Então, primeiro, Jesus está falando, ouviste? Então, Jesus está contrastando o ensino dele com o que eles ouviram. Porque quando Jesus está falando da lei mesmo, dos profetas, Jesus se refere, está escrito nas escrituras, está escrito, tá. Mas aqui Jesus fala, ouviste, é o que vocês ouviram, o ensino que vocês estão recebendo está errado. Mesmo que esses líderes lá, muitas vezes eles citavam mandamentos que estavam escritos, mas eles estavam seguindo a sua prática, a sua aplicação prática eram distorcido, né? Eles seguiam mais a lei oral. E aqui, ó, versículo 20 diz assim, ó, pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então veja que Jesus claramente aqui a justiça dos fariseus, o ensino deles que estava errado. E é isso que Jesus estava dando significado. Tá? Porque a lei tinha o seu significado, mas o ensino deles não dava o significado correto. Tá bom? Então é isso que Jesus está mostrando aqui. É isso. Inclusive, tem no versículo 43, Jesus cita um mandamento que nem sequer está na lei, está na Torá ou em alguma parte dos profetas. Tá? Olha só, diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, ao contrário, a lei já ensinava a amar o inimigo também. O ensino de Jesus de amar os inimigos não é um ensino novo, necessariamente, porque a lei já ensinava, mas a lei oral, a tradição religiosa que eles inventaram, dos fariseus, que Jesus cita lá em Mateus 23, Marcos 7, todo o Novo Testamento. Jesus está constantemente falando contra os ensinos dos fariseus, nunca é contra o ensino da lei ou dos profetas, sempre é contra o ensino dos fariseus, contra o ensino dos mestres da lei, dos escribas, dos saduceus, tá bom? Então é isso, tá? Esse é o significado desse texto aqui, tá bom? Jesus, se você quiser ler, tem um outro vídeo que eu fiz, vou deixar o link aqui também sobre esse capítulo, que é muito interessante, é fascinante, capítulo 5 de Mateus, tá? A partir do versículo 17, especialmente, que ele começa a falar que ele não veio abolir a lei, mas que ele veio dar o significado completo, cumprir. Por quê? Porque carecia de significado a lei, as escrituras? Não. Carecia de significado eram os ensinos dos mestres lá, tá bom? Que Deus abençoe você. Fique com Deus e recapitulando aqui, resumindo e concluindo do versículo 27, 28, aliás, Jesus não está falando de masturbação e muito menos de você olhar, né? Por exemplo, você é solteiro, não tem compromisso nenhum. Você vê uma mulher aí, né? Ou no caso a mulher vê um homem e ela ou ele cobiça o outro sexualmente, o outro também não tem compromisso. Isso não é pecado, entende? O pecado é quando você cobiça alguém que você sabe que tem compromisso, ou você tem compromisso e cobiça uma outra pessoa. Então você está em adultério no seu coração, tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.